Agora, pessoal, esse exercício é um exercício que envolve um pouco mais de interpretação. A gente fez vários exercícios que envolviam só o cálculo das funções ou o gráfico. Aqui a gente tem que interpretar um pouquinho melhor. Então, diz assim, algumas pesquisas constatam que no início de cada mês, quando recebe o salário, o brasileiro visita o supermercado para abastecer sua despensa. Depois, a quantidade de pessoas que vão às compras passa a diminuir até aproximar-se o dia 20, quando então ocorre uma ligeira alta em função dos adiantamentos salariais que muitas empresas realizam por volta desse dia. Uma expressão que retrata essa situação pode ser dada pela função f de x. Aqui, olha só, já está com o x marcado aí, mas enfim, para quem quer saber entender o exercício mesmo, não vai fazer a menor diferença. Uma expressão que retrata essa situação pode ser dada pela função f de x igual a 500 mais módulo de 100 menos 5x, para x variando de 1 até 30, incluindo o 1 e o 30 nesses extremos, em que x representa o dia do mês e f de x a quantidade de pessoas que visitam um supermercado nesse dia. Considere um supermercado que permaneça aberto todos os dias do mês, analise as informações e indique qual delas é a mais verdadeira. Nas informações ele está dizendo o maior número de pessoas no supermercado ocorre no dia 1º de cada mês. No dia 19 de cada mês, apenas 40 pessoas vão ao supermercado e tananã, ele começa a fazer diversas perguntas sobre a quantidade de pessoas que vai no mercado, qual é o dia. Então, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa analisar essa função. Nós temos a função f de x igual a 500 mais módulo de 100 menos 5x. E isso é para x variando de 1 até 30, incluindo o próprio 1 e o 30, por isso maior ou igual. Pessoal, aqui o valor de x representa o dia do mês. E o valor de f de x representa a quantidade de pessoas. Quantidade de pessoas nesse determinado dia do mês, certo? O dia 1º até o dia 30. O que a gente precisa fazer aqui agora? A gente precisa analisar o gráfico dessa função para entender qual dia do mês tem mais pessoas no supermercado. Enfim, a gente precisa olhar esse gráfico para verificar se cada uma dessas informações aqui são verdadeiras. Na letra B, por exemplo, ele diz no dia 19 de cada mês apenas 40 pessoas vão ao supermercado. Como é que você vai saber se essa informação é verdadeira se você não analisar o gráfico? Só que vocês percebam que isso aqui não é uma funçãozinha muito tranquila, né? Se você faz para x igual a 1, por exemplo, você tem 500 mais módulo de 50 menos 5, ou seja, você tem 500 mais 100 menos 5, 500 mais 95, que dá 595. Como é que você vai fazer um gráfico cujo valor para x igual a 1 é 595? Você pode começar, sei lá, vou começar então do 595, mas isso é muito inviável fazer o gráfico assim. Então a gente precisa analisar esse exercício algebricamente. E é aqui que a gente vai usar basicamente todos os conceitos que a gente viu sobre esse tipo de função. Primeira coisa que a gente precisa fazer é reescrever essa função sem utilizar a notação de módulo, porque a gente sabe que pela notação de módulo, módulo de x é igual a x se x for maior ou igual a 1 e menos x se x for menor do que 1, certo? E aqui eu tenho módulo, então eu preciso verificar essas duas possibilidades. Quando x aqui terá um valor positivo e quando x terá um valor negativo. Se você ficar boiando um pouco nesse exercício, não se preocupe, continue fazendo, reveja, anote e continue estudando funções e volte nesse exercício depois que vai ficar mais claro, porque aqui exige um pouco de prática para ficar mais claro. Mas olha só, a gente fazendo análise do gráfico, eu vou remover essa definição daqui, deixa anotado aí no seu caderno, mas a gente tem a função... Qual a função dentro do módulo? A gente tem 100 menos 5x. Eu preciso reescrever isso sem usar módulo. Como que a gente aprendeu a fazer? Como que eu costumo fazer e como eu passo para vocês aqui nos exercícios? Vamos fazer a análise dessa função. Essa é uma função do primeiro grau, certo? Dentro desse módulo é uma função do primeiro grau. Quando que ela é zero?
quando menos 5x for igual a menos 100. Ou seja, quando 5x for igual a 100, x for igual a 100 dividido por 5, que é igual a 20. Então, aqui eu tenho no ponto 20. E a minha função, ela é crescente ou decrescente? Esse aqui, pessoal, está simbolizando o eixo x, tá? Mais uma vez, eu já ensinei isso em diversos outros vídeos. Isso aqui está simbolizando o eixo y. O que acontece aqui? A gente vai ter uma função crescente ou decrescente? Uma função decrescente. Por que ela é decrescente? Porque o coeficiente a, que é esse valor aqui, ó, do menos... O menos 5 é um valor negativo, então isso indica que a minha função é decrescente. Se o coeficiente é positivo, a função seria crescente, seria assim, certo? Mas não é o que ocorre. Então, quais os valores que essa função assume? Ela assume valores positivos e valores negativos aqui. Esses valores positivos e negativos que ela assume é em relação ao eixo y, ok? Aqui, maiores que zero, positivos e negativos. Tá, uma vez entendido isso, a gente tem... Nossa, eu tenho raiva quando isso acontece. A gente tem essa situação aqui. Como que eu escrevo isso algebricamente? Então, vamos colocar aqui embaixo, olha. Para x maior ou igual a 20, o que a gente tem? A gente tem 100. Eu coloco ponto e vírgula para simplificar, mas você pode colocar assim. Temos 100 menos 5x, que é essa expressão, sendo menor do que zero. São valores maiores do que 20, ó, aqui em relação ao eixo x. Valores que eu atribuo, valores que a função assume. Então, para x maior ou igual a 20, ou seja, os valores de x que a minha função assume que são maiores do que 20, essa minha expressão aqui, essa minha função, ela é negativa. Beleza? O que implica, então, em módulo de x... Módulo de x não, módulo de 100 menos 5x, já que a minha função ela é negativa, vai ficar definido como? Vai ficar como, já que ela assume valor negativo, né? Esse cara aqui assume valor negativo, então ele é igual a menos 100 menos 5x, porque isso aqui vem da definição de módulo. Módulo de x é igual a menos x igual a x se x for maior ou igual a zero, e menos x se x for menor do que zero. Nesse caso, eu obtive os casos em que o meu módulo de x, ele é... O meu x, né, o valor que a minha função assume, ele é menor do que zero. Por isso, eu vou ter essa situação aqui, menos 100 menos 5x. Mais uma vez, se você se confunde com as notações, prática. Só precisa resolver mais exercícios. Isso vai acabar vindo naturalmente. Não é algo que se decore, é algo que pratica. Agora, isso aqui fica como? Aplicando a distributiva, a gente tem menos 100 mais 5x. Nesse caso, para x maior do que 20. Só que a gente tem um outro caso, né? Para x menor ou igual a 20, o que a gente tem? A gente tem 100 menos 5x sendo maior do que zero. Ou seja, 100 menos 5x está assumindo um valor positivo. Se assume um valor positivo, olha, uma outra forma de você enxergar isso aqui se você boia, né? Então, se você tem menos 5, ele vai ser aplicado nessa módulo de menos 5, ele será aplicado nessa segunda situação. Será igual a menos 5, que foi o que a gente aplicou aqui nesse primeiro caso, já que aqui dentro vai assumir um valor negativo. Foi o que a gente verificou aqui. Aqui vai assumir um valor positivo, então vai assumir essa primeira possibilidade. Ou seja, a gente vai ter que o módulo de 100 menos 5x vai ser igual a 100 menos 5x, que não altera nada, é o mesmo que fosse 5. 5 assume o primeiro caso. Se 5 já é um número positivo, eu apenas reescrevo ele. Então, módulo de x é x se x é menor ou igual a zero, menos x se x é menor que zero. Então, menos com menos vai ficar mais 5. Tranquilo? Por isso que sempre assume valores negativos. A bateria indo pro brejo. Agora, por isso que o módulo sempre assume valores positivos. Desculpa o engano, o erro na fala. Mas enfim. Finalizando aqui o exercício. A gente escreve então que a nossa função f